Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes e hoje nós temos como temática na nossa aula de Direito Previdenciário princípios da Seguridade Social e custeio. Essa aula está sendo ministrada para a Escola Superior Dom Helder Câmara, tá? E eu informo a todos os presentes que essa aula ela será disponibilizada no YouTube e ela será disponibilizada como princípios da Seguridade Social e custeio, primeira parte. Tá claro, gente? Primeira parte. E nós vamos fazer uma segunda parte posteriormente. Nós temos vários princípios da Seguridade Social, e esses princípios da Seguridade Social, nós podemos classificá-los como princípios gerais, né, e princípios específicos, né, então são todos os princípios, e nós vamos tentar, pelo menos hoje, de uma maneira bastante breve, né, fazer uma digressão, fazer uma análise sobre os princípios gerais. Vai ser uma videoconferência pequena, né, porque nós vamos deixar os princípios específicos para uma segunda parte dessa aula, e aí sim nós vamos ter uma videoconferência mais ampla, tá certo? Como eu falei para vocês, né, essa videoconferência ela vai ser disponibilizada no YouTube, então relembro a todos que vocês estão sendo gravados. Quando nós falamos desses princípios da Seguridade Social, né, os princípios gerais, eles estão previstos, né, dentro daquele capítulo das normas, dos direitos e das garantias fundamentais. Eles são considerados pelo Supremo Tribunal Federal, após inúmeros julgamentos, como princípios programáticos, né, ou como normas programáticas de eficácia limitada, né, mas que envolvem aqueles princípios inerentes ao nosso Estado democrático de direito. Então, todos aqueles princípios que estão previstos no artigo 5º da Constituição, lá no início da Constituição, eles são, obviamente, os nossos princípios gerais da Seguridade Social. Então, eu vou utilizar aqui, só vou relembrar para vocês, né, que nós temos lá no início da Constituição vários dispositivos, né, e esses dispositivos são importantes. Então, quando a gente fala do artigo 1º, nós temos necessariamente uma norma programática. Quando a gente fala do artigo 3º, nós temos inúmeras normas programáticas, entre eles, né, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e é daí que vem, né, a essência do direito previdenciário ou direito da Seguridade Social. Mas, quando a gente fala do artigo 5º, que eu estava falando para vocês, nós temos o quê? Dos direitos e as garantias fundamentais. Então, o princípio da isonomia, ele está positivado no artigo 5º, né? Por mais que a interpretação seja no sentido de ser uma norma programática, nós temos que o princípio da isonomia, da igualdade ou da paridade simétrica, ele é considerado, sim, uma norma constitucional de eficácia plena, né? Então, para todos os efeitos, os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Nós temos ainda outro princípio essencial dentro do artigo 5º, que ele é muito utilizado na esfera administrativa, que é chamado de princípio da legalidade. Tá claro, senhores? Então, ninguém pode fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, e todas as decisões administrativas do INSS são pautadas no princípio da legalidade, e esse princípio da legalidade é uma regra geral do direito administrativo, sabendo que o INSS é uma autarquia, né? É uma autarquia previdenciária, então ele integra a administração pública indireta. Além do princípio da legalidade, nós temos outros princípios importantes. Então, aqui, ó, já falei de isonomia, né? Nós temos também o princípio da publicidade. Então, quando nós falamos da publicidade, ele vai estar lá no artigo 93, inciso 9, mas nós temos publicidade também no artigo 5º, são públicos os atos do Poder Judiciário, todos os atos. Então, nós temos a publicidade como um elemento essencial, tá? Todas as decisões administrativas do INSS são públicas.
né? Então, é muito comum os laçadores, né, que são pessoas contratadas por alguns advogados para tentar angariar clientes de direito previdenciário, que eles acessem dados públicos do INSS para conseguir ciência sobre indeferimento de benefícios. Isso é comum. E algumas associações fazem isso e depois ficam enviando cartas para idosos com o objetivo de conseguir o quê? Arrecadar aquela pessoa como cliente de determinadas associações, e eles costumam cobrar alguns valores, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Então, muita atenção, porque a publicidade é essencial, tá? Dentro da administração pública, mas o mau uso da publicidade é que deve ser cerceado, tanto pela Polícia Federal quanto por outros órgãos de controle. Tá bom, senhores? Além da publicidade, aparece aqui no artigo 3º da Constituição 2 princípios essenciais gerais, né, que são tanto o princípio da solidariedade como uma regra de custeio, quanto também o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio democrático. Então, lá no artigo 3º, e aí voltamos lá para cima, tiramos isso aqui, e aí a gente chega aqui no artigo 3º, nós temos, né, artigo 1º, a Constituição, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de Estados, municípios, Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamento, esse fundamento de dignidade da pessoa humana é um princípio geral, né, da Seguridade Social. Quando a gente fala os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, nós temos outro princípio geral da Seguridade Social. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Tá certo, senhores? E além deles, né, o Estado democrático de direito, dentro do artigo 1º, ele também é essencial dentro da ordem da Seguridade Social por meio da formação dos conselhos setoriais. Quando nós falamos dos conselhos setoriais, nós temos o CODEFAT, né, do Fundo Amparo ao Trabalhador, nós temos o Conselho Nacional da Previdência Social, nós temos o Conselho Nacional da Assistência Social, que nós já estudamos em LOAS, nós temos o Conselho Nacional de Saúde dentro da lei do SUS, né? Lei do SUS. Então, é essencial vocês entenderem que esse princípio democrático, ele aparece como um instrumento de gestão e de participação dentro da Seguridade Social. A origem da Seguridade Social está desde os primórdios, no assistencialismo privado, depois no assistencialismo público, depois no seguro social obrigatório e, por fim, no sistema de Seguridade Social, que foi implementado, a partir de 77 no Brasil, pelo SIMPAS, mas que foi constitucionalizado na Constituição de 88, na Carta Política de 88. Então, a dignidade da pessoa humana, que aparece no artigo 1º, no artigo 3º da Constituição, ele é a essência do sistema de previdência social. E, além desses princípios, e já indo para o final, nós temos o artigo 193, que fala do primado do trabalho. Joia, senhores? Isso aqui é essencial. É o primeiro dispositivo da ordem social na Constituição e traz um princípio que alguns falam que é específico, outros falam que é geral da Seguridade Social, mas que é a previsão constitucional do estado de bem-estar, do welfare state, do estado de bem-estar. Então, quando a gente fala que a ordem social tem como base o primado do trabalho, isso significa, então, que nós temos que, por meio da Seguridade Social, incentivar o trabalho das pessoas, não incentivar o ócio. O ócio é necessário, mas o trabalho ele é essencial dentro de uma ordem social. Então, ele integra um direito fundamental de segunda dimensão, isso que está lá, o direito de trabalho, que teve como pressuposto básico os direitos constitucionais, os direitos fundamentais de primeira dimensão, que alguns chamam de geração,
mas que envolve, né, essa ideia de bem-estar e justiça social. Eu estou mostrando para vocês na Constituição. Então, o estado de bem-estar. Então, para ter um estado de bem-estar, a questão social tem que ser combatida. Lembrem da primeira aula, quando eu comecei a falar dos princípios gerais, não, da evolução histórica no mundo do direito previdenciário. Então, nós estamos falando o quê? Justiça social e bem-estar social. Isso é essencial. E aí nós temos uma determinação para o Estado, uma norma programática aqui, falando o Estado exercerá a função de planejamento das políticas públicas sociais, assegurada na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, do controle e de avaliação dessas políticas. Então, mostro para vocês, né, que foi incluído pela Emenda Constitucional 108 de 2020, né, então ela é amiga, né, foi aquela emenda constitucional prévia à reforma da Previdência. O ciclo de políticas públicas foi incluído na Constituição. Antes não tinha. Então, nós temos o quê? O ciclo de políticas, a gente chama de Public Policy Cycle, né? Aqui no parágrafo único do artigo 193 da Constituição. Então, uma política pública eficaz, ela envolve, primeiro, a formulação, depois de formulada, um monitoramento, né, após a sua efetiva execução. Então, você formula, você executa, e aí você tem que sempre manter um monitoramento periódico daquela política pública. Você tem que ainda controlar a política pública, ou seja, não é só você efetivar e monitorar, você tem que controlar porque envolve o poder de polícia, né? Então, esse exercício de controle, em alguns casos, é indelegável, né? Em outros casos, ele é delegável, mas a gente sabe que a sanção é que é indelegável, né? E ainda, depois que você tem a formulação, a execução, o monitoramento e o controle, você tem que fazer também avaliações periódicas daquela política pública. Isso aqui dentro de uma sistemática de sustentabilidade, tá? Então, eu tenho até um trabalho escrito e publicado sobre isso, que é Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, que faz uma análise das políticas públicas a partir dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, nós temos aqui a necessidade de políticas públicas sustentáveis, especialmente dentro da Seguridade Social, porque sem elas nós não teremos o estado de bem-estar social. Dito isso, senhores, eu vou interromper essa gravação agora, né? Eu vou falar para vocês que na próxima aula nós vamos passar para os princípios específicos da Seguridade, então nós vamos falar de universalidade, de cobertura e atendimento, vamos falar de uniformidade e equivalência de benefícios, seletividade, distributividade de benefícios, tá? Depois nós vamos falar irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma da participação do custeio, e finalmente nós vamos entrar na diversidade de bases de financiamento, onde eu costumo trabalhar o custeio da Seguridade Social com todos vocês, passando para o caráter democrático da Seguridade, que eu já antecipei hoje para vocês, e a regra da contrapartida, que está no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, né, para finalmente acabar com os princípios da Seguridade Social. Neste momento, eu vou me colocar à disposição de todos os presentes para responder perguntas. Relembro a todos que essa aula, breve aula de introdução de princípios da Seguridade Social, será disponibilizada no YouTube, tá claro, senhores, para que vocês possam revê-la, né, possam socializar esse conhecimento, e a partir de agora eu vou fazer o colóquio final e eu me coloco à disposição de todos vocês para sanar perguntas. Então vamos escrevendo as eventuais perguntas que vocês tenham, tá joia, senhores, enquanto eu faço o colóquio final. Muito obrigado pela presença e se cuidem durante o período de isolamento, tá?